embasada na palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz? João capítulo 3 versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Eu tenho a vida eterna. Você que crê que Jesus é o Cristo, você tem a vida eterna, porque a vida eterna é o Espírito Santo dentro de você, que habita no teu espírito, quer avançar para transformar a tua mente, transformar a tua alma e usar o teu corpo em prol do reino de Deus. Quem entende? É importante a gente enxergar isso. Agora, herdar a vida eterna é diferente. Eu não sei se você acompanhou as pregações, eu não vou poder ler hoje, que eu tenho que avançar. Por isso eu digo a importância de você acompanhar. Nós vimos sobre o jovem rico. Você conhece a história do jovem rico, sim ou não? Mas você já prestou atenção que quando ele diz assim: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Cristo cobra dele obras. Você já parou para prestar atenção nisso? Qual a obra que Cristo contou com ele? Qual a obra que Cristo deu a ele? Qual a obra? No caso do jovem rico, era pegar tudo que tinha, vender e dar aos pobres. Muitos interpretam que quando o jovem rico diz assim: o que farei para herdar a vida eterna? Interpreto que ele estava dizendo assim: ó, Senhor Jesus, o que eu faço para ser salvo? Só que essa interpretação é errada. Se essa interpretação fosse certa, então nós teríamos que rasgar da nossa Bíblia tanto Efésios capítulo 2 versículo 8, que fala: pela graça sois salvos, não vem de vós, é mediante a fé, que é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou então Romanos capítulo 10 versículo 9, que diz que se com a tua boca confessares que Jesus é o Cristo, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Que obra tem que ter aí para ser salvo? Só tem que ter a fé. E quem dá a fé? Não vem nem de você. Eu creio porque eu sou capaz de crer. Mentira. Nenhum ser humano carnal é capaz de crer em Cristo. Quando o primeiro ser humano enxergou que Jesus é o Cristo, Cristo já disse para ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque o meu Pai que está no céu te revelastes. E assim tem sido com todo cristão que foi eleito segundo a presciência do Deus Pai. Deus revela a ele, num certo momento da caminhada, qual o caminho, a verdade e a vida. Qual que é a porta que diz assim: se alguém quiser passar por mim, entrará, será salvo, sairá e encontrará pastagem. Só que depois que você passa, parece que atrás da porta está escrito assim: ó, ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Ora parece que você está indo porque você quer. Depois que você passa, está esse versículo dizendo para você: você só veio porque o Pai já te escolheu antes da fundação do mundo. Você é um pré-eleito, predestinado do Deus Pai. Amém? Quem entende? Amém? Então, voltando para o jovem rico, quando ele disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Cristo cobrou dele uma obra. Porque não estava falando sobre salvação ali, estava falando sobre na ressurreição dentre os mortos, quando a vida eterna se manifestar em sua plenitude, completude, ter um galardão, ter uma herança, que na palavra de Deus em Apocalipse é apresentada para a igreja em Filadélfia como: cuidado para que ninguém tome de ti a tua. O que é que o jovem rico queria? O que é que o jovem rico queria? No dia da ressurreição, ter uma herança, ter o quê? Uma coroa. Então, quando ele manifestou esse desejo perante Cristo de ter uma cadeira para se assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, de ter uma coroa para reinar com Cristo sobre as nações,
Então Cristo teve liberdade para cobrar mais dele. Começou a pegar? Você não vê Cristo falar para nenhum outro dessa forma que falou com aquele jovem. Cristo não cobra nada de quem quer ser salvo. Eu só quero ser salvo. Quem quiser da água da vida, venha a mim e beba de graça. Mas no momento que você diz assim, como aquele bandido na cruz do Calvário: Senhor, quando vieres no teu reino, lembra. O que Cristo disse para ele? Hoje ainda estarás comigo no par. Por que Cristo não falou para ele: pode deixar que eu vou lembrar de ti quando eu vier no meu reino? Porque ele já estava à beira da morte. Cristo não podia contar para ele para mais nada nessa terra. E no momento que o ser humano não pode ser contado mais com Cristo para frutificar, entesourar para o reino dos céus, não tem como o ser humano ter galardão, coroa da vida quando Cristo se manifestar, mas tem como ele ser salvo. Certa vez eu vi um testemunho de um pregador que pregava nesses hospitais de câncer, e lá tinha uma jovem desenganada pela medicina, à beira da morte, e ele pregou esse evangelho que eu prego para você, para aquela jovem. A jovem, ela confessou que Jesus era o Cristo, mas ela ficou numa tristeza imensa. Chamaram um pregador: vem cá, você pregou para ela e ela está pior, ela está triste, teria como o senhor vir aqui? O irmão foi lá. Quando ele foi, ela abriu o coração, falou: oh, eu estou muito alegre por ser salva em Cristo Jesus, mas me falaram que a senhora está triste, está chorando, o que está acontecendo? Ela falou: porque eu entendi o evangelho do reino, eu entendi que para mim ter a coroa da vida, eu tenho que frutificar. E olha a minha situação, me deram menos de um mês de vida, qualquer momento eu posso morrer. Como eu vou frutificar para o reino? Irmãos, nada melhor para ter um momento de luz quando você está em face com a morte. É verdade ou não é? Aí que você enxerga realmente o que é a vida e a importância da vida, e principalmente a importância da próxima vida, porque essa é transitória. Aí o pregador disse para ela: vamos fazer assim, você me permite eu testemunhar a sua história, porque aí eu podendo testemunhar a sua história, onde eu testemunhar e pessoas serem ganhadas para o reino de Deus, isso vai aumentar o galardão para você naquele dia. Aí ela disse: claro, eu permito, pode falar da minha história, da minha conversão e da minha preocupação com o reino, onde eu for. Passado alguns dias, o Senhor recolheu aquela irmã. Mas hoje, até mesmo aqui em Santa Bárbara, nessa pregação, ela ainda está sendo usada em favor do evangelho do reino, para quebrantar corações e mostrar que realmente, quando há uma verdadeira conversão, também há o desejo de se preparar para a verdadeira vida. Se aquele jovem tivesse chegado a Jesus: Jesus, o que eu farei para ser salvo? Se ele chegasse assim: Senhor, o que eu faço para ser salvo? Jesus ia dizer assim: ó, tua fé te salvou, me chamou Senhor, está salvo. Mas ele não falou sobre salvação, ele falou sobre herdar. E isso é tão importante que você vai ver na frente, depois que Cristo disse a ele: vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, e tu vem e me segue. A Bíblia vai dizer que ele ficou contrariado com aquela palavra, triste, e deu as costas para Jesus. E o que Jesus disse depois, que valida o que eu estou pregando para você nessa noite? O que Jesus Cristo disse para ele? Quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Ele não disse quão difícil serão salvos, ele disse quão difícil entrarão no reino. Deixa eu argumentar para você: são quantas virgens? Quantas virgens? Quantas entram na festa das bodas? E as outras 5 ficam de fora. Elas são salvas ou não são? São virgens ou não são? Elas ressuscitam na hora que toca a trombeta ou não ressuscitam? Só que elas não estão Então, enquanto as 5 vão para a presença do rei, do reino, elas ficam do lado. Aí você entende. Esse jovem provavelmente
se tornou uma das virgens nécias. Não que ele não cria no Senhor, mas é que os espinhos na terra dele estavam impedindo da planta frutir. Por isso que a gente tem que lutar contra a fascinação das riquezas. Amém? Glória a Deus.